Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de Física, professor Antônio Carlos que vos fala. Bem, nossa aula hoje vai ser destinada aos nossos alunos do terceiro ano, que nós vamos trabalhar o seguinte: nós vamos fazer resolução das atividades. São aqueles exercícios propostos que eu passei para vocês no portal da escola. É o capítulo 31, referente ao campo elétrico do nosso livro-texto. Trabalhamos na escola. É esse bem aqui, está na figura, tá? Para quem não tem um livro, para quem não é da escola, não se preocupe que todas as questões vão estar detalhadas aqui nos nossos slides. E aí dá para pegar a aula numa boa, dá para participar, não tem problema nenhum, tá? Então vamos à nossa aula. Primeira questão. Exercício número 1 da página 452 do nosso livro. Diz o seguinte: em certa região existe um vetor campo elétrico vertical e orientado para cima, de módulo 150 N por coulomb. Uma partícula eletrizada com carga de menos 2 microcoulombs é colocada nessa região. Caracterize a força elétrica que vai agir nessa partícula, ou seja, o módulo, direção e sentido, já que é um vetor nossa força elétrica, né? Então vamos lá. Dados da questão. Foi dado para a gente um campo elétrico, um valor de carga elétrica, está se pedindo a força elétrica, essa característica da força elétrica, tá? Vamos representar essa situação. Bem, numa dada região do espaço existe um campo elétrico e, de acordo com a questão, ele é vertical e orientado para cima. Para que haja uma representação, para que exista um campo elétrico dessa maneira, nós vamos ter algumas características para isso. Para que ocorra isso, necessariamente eu preciso ter uma carga-fonte para o campo elétrico. E para esse campo elétrico ser orientado vertical e para cima, necessariamente aqui eu poderia ter uma carga elétrica, nesse ponto bem aqui, positiva, onde vai apontar suas linhas de campo para cima. Por que isso aqui? Só lembrando, em aulas anteriores, falei para vocês que carga elétrica positiva vai ter campo elétrico de afastamento, ou seja, essa seta está se afastando da carga. Então pode ser dessa maneira, beleza? Uma outra situação é que eu tenho uma carga elétrica negativa aqui na parte de cima, que vai gerar justamente uma resultante do vetor campo elétrico dessa mesma maneira apontada para cima. Por quê? Carga elétrica negativa vai gerar justamente campo elétrico de aproximação, tá? Então ou vai ser uma carga geradora positiva ou uma negativa, cada uma nessas duas situações, ou as duas ao mesmo tempo, né? Pode até ocorrer. Vamos ter uma, mas isso vai ser assunto para aula um pouco mais à frente, tá? Para as próximas aulas. Bem, continuando. Eu vou colocar aqui uma carga de menos 2 microcoulombs, ou seja, uma carga negativa. Essa carga negativa vai sofrer interação do campo elétrico e a resultante vai ser uma força elétrica. Essa força elétrica vai ser apontada para baixo. Por que para baixo? Se for uma carga positiva, vai ter interação positivo com negativo, né? Então, vai ser força elétrica aqui de atração, né? Então ela vai ser apontada para baixo. E se for interação com essa carga negativa aqui com outra carga negativa, vai ter uma interação, a força elétrica também vai ser de repulsão. Então minha força elétrica vai ser apontada para baixo. Daí a gente tira já duas características para o vetor da força elétrica, que vai ser o quê? Direção vertical e sentido para baixo. Faltando apenas o módulo. O módulo a gente acha a partir da equaçãozinha geral do campo elétrico, que o campo elétrico vai ser justamente a força dividido pela carga de prova. A gente tem o valor do campo elétrico e tem o valor da carga elétrica, tá? Onde essa carga elétrica aqui ela é colocada em módulo, tá? Esse aqui é menos, esse menos não vem para a fórmula. Fica dessa maneira, a gente faz o meio por extremo, 150 vezes 2, 300. A gente faz a notação científica e encontramos o valor da força elétrica, que é de 3 vezes 10 a menos 4 newtons. Achamos nossa primeira questão. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: uma partícula eletrizada com carga
de menos 8 microcoulombs é colocado em um determinado ponto do espaço, ficando sujeito a uma força de natureza vertical orientada para cima, de intensidade 1,6 vezes 10 a menos 3 newton. Ou seja, agora ele me deu uma força que já está interagindo aqui com essa carga elétrica numa certa região. Bem, está se pedindo duas coisas. Letra A, as características do vetor campo elétrico existente nesse ponto do espaço. Com essas características, módulo, direção e sentido. Letra B, as características da força elétrica que agiria em outra partícula, agora uma outra carga colocada no mesmo ponto lá do espaço, tá? As mesmas características, módulo, direção e sentido, tá? Vamos lá, vamos para a letra A. Resolução da letra A. Eu quero as características do vetor campo elétrico existente. Bem, dados da questão. A questão nos deu o quê? Nos deu uma força elétrica, nos deu uma carga, que é dada a região, e está se pedindo essa característica do campo elétrico. Bem, então vamos lá. A gente sabe que existe uma carga elétrica menos que. Essa já foi dada na questão, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte. De acordo com a questão, foi dito que tem uma força elétrica que está agindo justamente de forma vertical orientada para cima, né? Para que essa carga seja puxada para cima, né? Ou simplesmente sendo empurrada para cima, pode ocorrer de duas maneiras. Uma carga negativa que está embaixo empurra essa carga para cima. Ou uma carga positiva que está em cima está puxando essa mesma carga quezinho aqui para cima. Então, tem essas duas situações. Tendo essas duas situações, nós vamos ter o campo elétrico. Para a carga positiva, e na dada região, e essa carga negativa aqui também, nós teremos o quê? Um campo elétrico apontado para baixo, certo? Porque essa carga positiva vai querer se afastar, então afasta para baixo. E essa carga negativa quer se aproximar, então puxa para baixo. Então esse nosso campo elétrico vai ter direção vertical e de sentido para baixo, tá? Já temos duas características, está faltando apenas o módulo. A gente volta para aquela equação anterior. E aí nós temos agora o valor da força e o valor da carga, lembrando que a carga é em módulo, não vem o valor menos, tá? E esse Uzinho aqui, não falei na questão anterior, mas ele vale 10 a menos 6, que isso a gente já falou em força elétrica, a aula de sobrecarga elétrica, etc, tá? Já é conhecido da gente. A gente coloca os valores, a gente divide 1,6 por 8 e divide o 10 a menos 3 por 10 a menos 6, tá? Coisas conhecidas da gente. 1,6 dividido por 8 vai dar 0,2. E aí, divisão de potência mesma base, a gente conserva a potência de cima e a potência de baixo sobe com o sinal trocado. A gente faz a relação aqui. Fica 0,2 vezes 10 a terceira e o nosso resultado vai ser de 10 vezes, colocando em notação científica, né? Fica 2 vezes 10 ao quadrado Newton por Coulomb. Essa é a nossa letra A. Para a letra B, teremos as características da força elétrica que agiria em outra partícula. A partícula agora de 2 microcoulomb colocado naquele dado ponto. Bem, naquele dado ponto, a gente já sabe o valor do campo elétrico, já é orientado para baixo, já é dado para a gente. Isso ocorre se tiver essas duas cargas aqui. A de baixo, sendo negativa, vai ter linhas de campo de aproximação, ou se for de cima, linhas de campo de afastamento, né? Bem, eu coloco uma carga agora positiva nesse caso. Como é que vai funcionar a força elétrica? Ela vai ser orientada para baixo, logicamente, né? Carga positiva repele, a carga negativa atrai, tanto faz como tanto fez, fica dessa maneira. Então, a orientação dessa aí vai ser direção vertical de sentido para baixo. Força elétrica, tá? E o módulo, simples pra gente. A gente só vai colocar os valores. A gente tem o valor do campo elétrico, achado agora há pouco, e o valor da carga elétrica, né? Vamos colocar os valores. Fazemos meio por extremo. E 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 4. Nós temos o valor da força elétrica. Beleza?
Continuando nossa aula, questão 3, página 453. Uma partícula com massa de 10 gramas e carga elétrica de 5 microcoulombs é colocada em um ponto no qual existe um campo elétrico de módulo 2 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Considerando apenas a força elétrica, qual é o módulo da aceleração instantânea adquirida pela partícula? Então vamos lá. Dados. A questão me deu o quê? Me deu essa massa, né? Só que essa massa aqui está em gramas. A gente tem que transformar para quilogramas. Só lembrando aqui, transformação que ensinei para vocês em aula foi o que? Toda vez que vem em grama, a gente multiplica por 10 a menos 3 e a gente já coloca diretamente para quilograma. Então, 10 vezes 10 a menos 3 fica 10 a menos 2, conhecido da gente. Outra coisa que foi dado, a carga elétrica, esse Mi, né, a carga elétrica aqui, esse Mi, letra grega, o Uzinho aqui, como vocês gostam de chamar, vale 10 a menos 6. Foi dado o campo elétrico também. E está se pedindo a aceleração, né, da partícula, qual o módulo da aceleração instantânea adquirida pela partícula. Bem, vamos lá. Vamos representar aqui a situação. Vou dizer que em um dado local existe um campo elétrico horizontal. Eu modifiquei aqui, tá? Não botei mais na vertical não, botei na horizontal. Existe um campo elétrico que tem uma carga positiva, tá? A carga positiva bem aqui, eu vou colocar bem aqui, então ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico, porque desse lado teria uma carga positiva para empurrar o campo elétrico, né, de afastamento, ou uma carga negativa para puxar as linhas de força do campo elétrico. Então fica dessa maneira aqui, mesma direção e mesmo sentido, beleza? Mas não é isso que a questão quer, que é a aceleração, tá? Com essa representação, a gente sabe que essa carga elétrica aqui, colocada nesse ponto, ela vai ficar sujeita a uma força. E essa força é a força de natureza elétrica. E nossa força elétrica a gente calcula dessa maneira, certo? Onde já temos o valor do campo elétrico e da carga. Então, colocamos os valores, a gente faz meio por extremo, a gente encontra dessa maneira, né? 2 vezes 5, 10. E 4, 10 a quarta vezes 10 a menos 6, fica dessa maneira, a gente resolve desse jeito aqui. Fica 10 vezes 10 a menos 2. Vou deixar desse jeito aqui, tá? Nossa força, 10 vezes 10 a menos 2 newtons. Essa é a nossa força. Bem, não é o que a gente quer, né? Não é o que a gente quer. Para achar a aceleração, e a aceleração justamente é uma propriedade da força, e toda força, né, para a segunda lei de Newton, nossa força resultante é a massa vezes a aceleração, onde essa força aqui é a força resultante da força elétrica. A massa está dada em questão, a gente coloca os valores, quem está com aceleração passa dividindo, e aí a gente pode ver aqui, né, 10 a menos 2 em cima e 10 a menos 2 embaixo, a gente pode cortar. Então, nossa aceleração vai ser de 10 metros por segundo ao quadrado. Resolvida a questão. A gente vai para a próxima. Questão 4, página 453. Ela diz o seguinte. Em um laboratório, uma partícula com massa de 3 gramas permanece em repouso no ar quando é abandonada em uma região de campo elétrico vertical, de sentido para baixo e com intensidade de 1.500 newton por coulomb. Com base nos dados, considerando a gravidade, né, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a carga elétrica da partícula. Quero saber a carga elétrica. Bem, vamos aos dados. Foi dado na questão uma massa que a gente tem que transformar para quilogramas, da mesma maneira de agora, né? Multiplica por 10 a menos 3. Foi dado um campo elétrico e foi dada a aceleração da gravidade. A gente quer a carga elétrica, tá? Vamos lá. Vamos supor o seguinte. Essa partícula está em repouso no ar, né? Ela está flutuando no ar. Para ela estar flutuando nessa dada região onde existe o campo elétrico. Então, nós vamos ter essa gotícula bem aqui. A massa M aqui de 3 gramas. Ela está flutuando no ar. Para ela estar flutuando no ar, dentro de uma região onde existe o campo elétrico, e esse campo elétrico
vertical apontado para baixo. É desse jeito, né? Para estar flutuando, ela tem que estar sob ação de forças. E, no caso aqui, duas forças. Uma força que aponta para baixo e uma força que está apontando para cima. A força para baixo é a força peso, é a força da gravidade. E o que empurra ela para cima tem que ter uma força, e essa força é de natureza elétrica, minha força elétrica. A força elétrica puxa para cima, empurra para cima e a gravidade puxa para baixo, fica dessa maneira, certo? Para ficar flutuando ou ela não descer e não subir, essas duas forças aqui, elas têm que ser iguais. Elas têm que ficar em igual módulo. E essa carga é negativa, né? Justamente se o campo elétrico é para baixo, esqueci de falar isso. O campo elétrico sendo para baixo, a carga elétrica é negativa, então tem que ter sentido contrário. Mas fica dessa maneira. Para isso acontecer, a força elétrica tem que ser igual à força peso. Lembrando que a força elétrica é o campo elétrico vezes a carga e a força peso é a massa vezes a gravidade. Já conhecido da gente, é assim que eu encontro o módulo dessas duas forças. A gente iguala as duas equações. Vamos colocar os valores do campo elétrico, da massa e da gravidade. Faz a multiplicação aqui no segundo membro, né? 3 vezes 10 dá 30. O 1.500 passa dividindo. 30 dividido por 1.500 dá 0,02. E o 10 a menos 3 a gente só vai repetindo, né? Aí a gente faz a andada das casas aqui para a notação científica. Encontramos o valor da carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 5 coulombs. Só lembrando que ela é negativa, tá? Carga está puxando para cima, certo? Questão resolvida. Vamos para questão 5. Questão 5 diz o seguinte. A figura abaixo representa as linhas de força de um campo elétrico e 3 pontos, A, B e C, desse campo. Nós temos o desenho bem aqui, dessa maneira. Onde a gente pode ver que a região da ponto A aqui, as linhas estão mais espaçadas. Do ponto B existe um afunilamento, né, dessas linhas de campo. E já na letra C aqui, para o ponto C, elas estão mais juntas. Bem, vamos lá. Com relação a esse campo, julgue as afirmações abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Só lembrando em nossas aulas, toda representação de intensidade de campo elétrico vai nos dar o quê? Quanto mais próximas as linhas estiverem, maior vai ser a intensidade do campo elétrico, tá? Aí vamos aos dados das questões que vão passar bem aqui. Vamos às proposições. Proposição 1. Se é verdadeiro ou se é falsa, tá? O campo elétrico é mais intenso em B do que em C. Em B, bem aqui, gente, ó. Em B, as linhas estão mais espaçadas que em C. Então, C tem linhas de campo mais juntas, então a intensidade do campo elétrico lá é maior. Então, essa aqui é falsa, tá? C, a intensidade do campo elétrico em C é maior do que em B. Vamos para 2. O campo elétrico é mais intenso em C do que em A? Lógico, né? Quanto mais próximo tiver, maior a intensidade do campo elétrico, então fica dessa maneira. 3. Uma mesma carga elétrica colocada em A e em B ficará sujeita a uma força mais intensa quando colocada em B. Lógico, né? As linhas estão mais juntas. Se as cargas elétricas forem iguais, colocadas nos dois pontos, a força elétrica vai ter maior intensidade, onde o campo elétrico é mais intenso. Então, é verdadeiro. 4. Se duas partículas com carga elétrica positiva Q1 e Q2 colocadas respectivamente em A e em C, ou seja, Q1 é colocado em A e Q2 é colocado em C. Bem, ficarem sujeitas às forças de mesma intensidade, ou seja, as forças com o mesmo valor. Então, Q1 é maior que Q2, certo? Se Q1 está em A e Q2 está em C, para que ocorra a mesma intensidade de força elétrica, né? Com certeza a carga elétrica em A tem que ser maior do que em C, porque a carga elétrica, para ter o mesmo valor em força elétrica nos dois pontos, digamos assim, né? A carga elétrica em A tem que ser muito maior porque o campo elétrico em A é muito menor, tá? Então está correto por conta disso. Aí vamos para 5.
Uma mesma partícula eletrizada colocada em B e em C ficará sujeita a uma aceleração maior quando colocada em B. Uma partícula eletrizada colocada em B e em C ficará sujeita a uma aceleração maior quando for colocado em B? Não é, porque a intensidade do campo elétrico aqui é maior, né? Então vai ter maior força elétrica. Se tem maior força elétrica, vai ter uma maior aceleração, né? Segundo a lei de Newton. Então está errada essa questão. Vamos para a questão 6 agora, tá, gente? A figura a seguir mostra as linhas de força de um campo elétrico uniforme de módulo 800 Nm por Coulomb e dois pontos A e B. Pede-se aqui para a gente duas alternativas. Represente o vetor força elétrica que age em uma carga Q, 4 microcoulombs, colocada em A. Qual é o módulo da força? E a letra B, represente uma outra força elétrica que age em uma outra carga, né, de menos 3 microcoulombs, colocada em B. Qual é o módulo dessa força? Então a gente vai ter que representar forças elétricas em duas situações, né? Uma carga positiva colocada em A e uma carga negativa colocada em B. Vamos representar a resultante das forças em cada um dos pontos. Vamos para a letra A, tá? Vai representar uma carga positiva colocada no ponto A. Vamos voltar para o desenho. No ponto A eu vou botar uma carga positiva. Se a carga é positiva, o módulo da força elétrica vai ter justamente as características, melhor dizendo, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico, tá? Beleza. E aí o módulo da força a gente calcula pela fórmula geral, né? Que nós temos, a gente pode escrever dessa outra maneira, onde a gente pode botar o valor do campo elétrico que a gente tem, 800, e a carga que é 4 vezes 10 a menos 6. Faz a multiplicação de 800 por 4, fica dessa maneira. Corre as casas para fazer a anotação. Nós temos uma força elétrica de 0,32 newtons. Vamos para a letra B? A característica vai ser mais ou menos igual, só que agora vai ser no ponto B e uma carga negativa. De volta para o desenho. No ponto B eu vou botar uma carga negativa. Com uma carga negativa eu vou ter um sentido contrário. A força elétrica fica em sentido contrário, tá? Então nós vamos ter o que, gente? Eu vou ter mesma direção e sentido contrário da linha de campo. Direção e sentido já foi. Falta o módulo. Para o módulo, mesma equaçãozinha, a gente tem o valor do campo elétrico e o valor da carga elétrica em módulo, né? Colocamos aqui a força dessa maneira, encontramos a multiplicação e a gente faz o mesmo jeitinho da questão anterior, né? Fica 0,24 newtons o valor da força elétrica. Vamos para a outra questão, questão 7, nossa última questão. Teremos: a figura a seguir indica uma carga elétrica pontiforme de menos 6 microcoulomb fixa no vácuo. E um ponto P a uma distância de 20 cm dessa carga. Considere a constante eletrostática de 9 vezes 10 a nona. Bem, esse é o desenho da questão. O que é que se pede para a gente? Indica a direção e o sentido e o módulo do vetor campo elétrico criado pela carga Q no ponto P, ou seja, tem uma carga geradora de campo elétrico agora, tá? Em um dado ponto P em uma certa distância D. Letra B, indica a direção e o sentido da intensidade da força elétrica que agirá em uma carga elétrica de 1 microcoulomb quando colocada nesse ponto P, bem aqui. Bem, agora como nós vamos ter uma carga pontiforme a uma certa distância, nós vamos resolver de uma outra maneira, né? Vamos resolver nossa letra A aqui. Os dados que a questão está nos dando é uma carga geradora de campo, não é a carga de prova a mais, né? Uma distância em centímetros, para colocar para metro, multiplica por 10 a menos 2, já visto em aulas com a gente. A constante eletrostática, está faltando campo elétrico, né? Essa característica do campo elétrico. Vamos voltar ao desenho. Isso aqui, eu preciso saber módulo, direção e sentido. O módulo vamos deixar por último, tá? Se a carga é negativa, para o ponto P, eu vou ter
um campo elétrico direcionado a ela, campo elétrico de aproximação. Então, nós vamos ter o que? Para uma certa distância d, teremos que a direção é horizontal e o sentido da direita para a esquerda. Está faltando apenas o módulo. Como é uma carga pontiforme, nós vamos utilizar essa fórmula. O campo elétrico é igual a constante vezes a carga geradora de campo dividido pela distância ao quadrado. Vou botar os valores, onde eu tenho o valor da carga, tenho o valor da constante e tenho o valor da distância. Colocando, fica desse jeito. Aqui nós vamos resolver as seguintes multiplicações. Aqui em cima, 9 vezes 6, 10 a nona vezes 10 menos 6. E embaixo a gente resolve a potência, tudo aqui embaixo elevado ao quadrado, né? Teremos 9 vezes 6, 54. E aí fica desse jeito, 10 vezes 9 menos 6. Embaixo, 20 ao quadrado, 400. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. O que é que eu vou fazer aqui? Vou resolver essa potência aqui, em cima, e embaixo eu vou fazer a notação científica. Fica dessa maneira. E aí eu vou dividir o 54 por 4 e o 10 a menos 3 por 10 a menos 2. 10 a terceira por 10 a menos 2, né? Fica dessa maneira. Só lembrando que na nossa potência, em cima, a gente conserva a potência e embaixo sobe o expoente com sinal trocado. Deixa eu escrever dessa maneira, colocando notação científica, encontramos esse valor. Está aí nossa resposta da letra A. Vamos para a letra B. Indica a direção, o sentido e a intensidade da força elétrica que agirá em uma carga elétrica de 1 microcoulomb, quando colocado no ponto P. Bem, agora eu vou botar uma carga bem aqui, né? Onde vai ter uma força elétrica de atração. Então, a direção é horizontal e o sentido da direita para a esquerda, cargas de sinais contrários se atraem, né? Então, o módulo da força, partindo dessa equação, podemos escrever dessa maneira, onde o campo elétrico a gente encontrou agora há pouco e a carga de prova é esse valor bem aqui, né? Colocando os valores, temos isso aqui. E aí fica 1 vezes 1,35 newtons nossa resposta. E aí a gente acaba nossas atividades, agradecimentos para a gente hoje. Nós temos um pensamento, às vezes não sei se o louco sou eu ou se são os outros. Isso aqui é bem pensado para a gente, galera. Nas nossas aulas de física, às vezes eu vou do céu ao inferno. Ou é muito inteligente ou é muito doido para fazer física, né? E o pensador de hoje foi o Albert Einstein. Frase dele, galera, obrigado a todos, bom estudo. Tchau.